It's time to connect. It's time to celebrate. It's time to reimagine the future. International Coaching Week 2022, a worldwide celebration and an opportunity to learn, grow, and experience professional coaching. During International Coaching Week, we encourage individuals and organizations all over the world to understand, explore, test, and discover the possibilities coaching provides. Join us for hundreds of events in dozens of languages all over the world. Now is the time to reimagine the future through coaching. Muito bem, então sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse painel Ética em Coaching no Contexto América Latina. Eu sou Camila Bonavito, faço parte do Comitê de Desenvolvimento da ICF no Brasil, junto com um timaço aí espalhado por todo o Brasil, nos nossos núcleos regionais, em torno de 10 pessoas. Eu sou membro da ICF desde 2011, sou coach PCC também. Eu quero começar com os agradecimentos, né? Não poderia ser diferente. Primeiro, obrigada, Silvina, Eva, João, por aceitarem o nosso convite. Queria agradecer também a todos os voluntários que organizaram, entregaram uma semana impecável, né? Uma Semana Internacional de Coaching impecável. Hoje a gente está no último dia, então parabéns. Tem muita gente envolvida, né? Que faz com muito amor para que isso aconteça. Queria agradecer também a Márcia Ocota, que está aqui para me apoiar. Márcia é parceira na alegria e na tristeza, né, Má? Então, você está aí me ajudando nessa mediação hoje aqui desse painel. Muito obrigada. Quero também agradecer aos nossos patrocinadores. A gente tem que bancar de alguma forma tudo isso também, né? Então, muito obrigada ao Uzi Coach, IMR, que representa o Erickson College no Brasil, o Profit Coach e treinamento, e a Climb. Então, sejam muito bem-vindos. Eu queria, antes da gente começar esse painel, queria dizer por que é tão importante, né, esse tema, por que a gente está promovendo esse tema, né? Primeiro de tudo, porque eu entendo que a gente fala pouco sobre ética, e aí pode ser por crença, por achar que é uma questão mais normativa, ou uma questão mais hard, né, mais duro, né, uma conversa mais difícil. E segundo, porque a gente justamente quer mostrar um contraponto sobre isso, né? Então, a gente quer pensar a ética, para mim é quase uma questão filosófica, né? Eu gosto do olhar filosófico da ética, né? Então, pensar a ética a partir da complexidade, realmente, dos dilemas reais que a gente vive, né? E a ética pode ser extremamente estimulante nesse sentido. Ela pode ser muito rica e muito útil também, para a gente tomar decisões mais conscientes e mais pautada em valores também que são importantes para todos nós, né? Nesse sentido, fica um convite, embora o nome do evento seja Contexto, Ética do Coaching no Contexto América Latina, fica um convite para a gente extrapolar, então, esse informativo de contexto e pensar a ética mais sobre como um compromisso, né? Um humilde compromisso ético de estar no mundo. E eu falo humilde porque a gente não sabe tudo. E vai além de um código de conduta, né? Então, é muito importante a gente ter um olhar curioso sobre o tema ética e humilde também. Por isso que a gente está aqui hoje, né? E para ancorar esse convite, para ancorar essa intenção sobre esse olhar, eu gostaria que a gente tivesse também no painel de hoje, eu vou citar, assim, vou pedir licença poética para citar um trechinho do livro do professor recém-nomeado à Academia Brasileira de Letras, baita orgulho, que é o Eduardo Janetti, que segue meio que assim, tá? Ser justo ou injusto, ético ou não ético, não se reduz a um mero padrão de conduta, mas é um estado da alma. O compromisso com a justiça deve estar alojado no âmago da psicologia individual, e não apenas manifesto em nossas ações no mundo. O que importa não é parecer justo, mas sê-lo na essência da alma. O perfeito governo de si é a condição fundamental
para o bom governo de todos. Então, fechando com essa citação, eu sou muito fã do Janete, então pedi licença aqui para colocar essa cerejinha aí na nossa conversa. Eu vou apresentar os nossos panelistas de hoje, então. A gente estava num dilema aqui, porque eles são 3 e as credenciais são muitas, né? Como fazer isso de maneira resumida, né? É um grande desafio mesmo. Então, vou aqui pegar a minha colinha. Opa, eu estou com muito teleprompter manual aqui, cheio de papeizinhos na minha frente, então vou tirar aqui e pedir licença para vocês. Vamos lá. Começando na ordem que está escrito aqui, vou começar com a Eva. Eva, bem-vinda. Obrigada mais uma vez. Eva, para quem não conhece, Eva Rich Pontes é coach executiva, trainer e facilitadora, mentora, supervisora e mediadora de conflitos. Eva atualmente alterna sua residência entre Berlim e sua cidade natal, que é o Rio de Janeiro. Salve! Eva possui credencial Master Certified Coach, MCC, da ICF. Ela é coach supervisora, tem acreditação em supervisão pela EMCC, que é o European Mentoring Coaching Council. Eva tem se envolvido ativamente em atividades voluntárias aqui na ICF, já desde a criação, né, desde o estabelecimento da ICF aqui no Brasil. Ela integrou o primeiro conselho do Capítulo Brasil, e atualmente ocupa a cadeira no Conselho Consultivo, e também atua como membro do Comitê de Ética aqui também do Capítulo Brasil. Passando para o João Luiz, bem-vindo, João. João Luiz Pascoal é coach executivo desde 2006, é membro da ICF, tem como uma certificação MCC também, Master Certified Coach. É também certificado como conselheiro, afiliado a um Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o BGC. Foi eleito em 2015 presidente da ICF no Brasil, por um período de 3 anos, e atualmente preside o Conselho Consultivo da ICF Brasil, do capítulo ICF Brasil. Também atua no Conselho de Revisão Independente, como vice-presidente de desenvolvimento da ICF Global, e é um dos co-líderes da comunidade de educação em coaching. João é também mentor, certificado pela Invite Change, nos Estados Unidos, e acreditado como supervisor pela CSA Coaching Supervision Academy de Londres. Possui diploma em Psicologia Organizacional pela INSEAD, mestrado em Consultoria e Coaching para Mudança pelo INSEAD também. Tem MBA pela Universidade de São Paulo, FIA, aqui no Brasil. E Silvina, bem-vinda. Silvina Spiegel é coach executiva, multicultural, coach PCC pela ICF, supervisora, mentora e coach trainer. Experiência de coaching em espanhol, português, hebraico e inglês. É atual representante da América Latina para a equipe de coordenação regional na LAC, ICF Professional Coaches, trabalhando também no Comitê para a Região de Diversidade, Equidade, Inclusão e Justiça Social. Foi vice-presidente da ICF Brasil, na última gestão, e fundadora, diretora e também ex-vice-presidente do Núcleo Rio de Janeiro. O que eu posso dizer é que a gente está aqui, pessoal, com 3 coaches de calibre internacional. Referências em prática, ética, de competências e formadores também de profissionais coaches. Então, eu vou começar esse painel passando aqui para o João Pascoal. A gente vai ter uma dinâmica, só contar para vocês também, a gente vai fazer uma rodada em torno de 15, 20 minutos cada um deles, e depois a gente abre para perguntas. Então, a qualquer momento, vocês podem colocar perguntas no chat, que a gente se organiza aqui para colher essas perguntas e responder todas elas no final. Obrigada, João. Bola está contigo. Legal, Camila, obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês numa sexta-feira, às 2:15 da tarde, para quem está no Brasil. E dizer que, primeiro, compartilhar o meu prazer de rever
carinhas conhecidas, amigas, próximas, algumas distantes, mas continuam próximas e quentinhas no coração aqui do João. E compartilhar com vocês um pouco, se muito por 15 minutos, Camila, que eu volto no final do painel depois que a Eva fizer a sua intervenção. Então, para compartilhar um pouco como que nasceu a ideia desse painel de hoje, né? Nós, Silvina, Eva e eu, fomos convidados a partir de uma iniciativa de um grupo de coaches europeus, né? E que a Cândida ficou sabendo assim nos 45 minutos do segundo tempo que aconteceria o primeiro fórum de ética na Europa, um fórum apartidário, apesar de ter sido patrocinado por várias entidades de coaching no mundo, né? Começando com o Coach Hub, que é uma plataforma para coaches, o Hudson Institute também era patrocinador, Columbia University, um instituto de coach ligado ao Instituto McLean da Harvard Medical School, a Universidade de Henley, que é uma universidade de business na Inglaterra, e a Fielding University. E eu não estou fazendo aqui propaganda dos patrocinadores, mas a minha ideia aqui é trazer para vocês a preocupação que a gente já tem e a robustez que o assunto ética está ganhando para estas instituições, principalmente no mundo acadêmico, né? E o encontro, o fórum, teve a aprovação para quem está na ICF, já sabe desse nosso jargão interno, né? De créditos de educação continuada pela ICF. A ICF teve uma participação com uma exposição, um outro painel feito em consórcio com a Associação de Coaching, com a IMCC, que é a European Mentoring Coaching Council, baseado na Inglaterra, e a Associação para Profissionais de Coaching Executivo e Supervisão, também baseado na Europa. Então, assim, ética está começando, na minha visão, e na nossa visão aqui das minhas colegas, Eva e Silvina, ganhar importância. E foi muito curioso e interessante que a Wendy M, que é uma inglesa que está radicada na França há muito tempo e que foi a organizadora desse fórum, ela usou uma expressão que nos chamou a atenção, de uma certa forma me enganchou, né? Ela disse: por que ética não pode se tornar um assunto sexy, no sentido de dinâmico, agradável, divertido, né? E talvez aqui a importância para nós, no âmbito ICF, é trazer para todos os nossos associados que a ICF tem uma preocupação precípua de explorar as questões éticas como uma filosofia, como bem disse a Camila no começo da nossa conversa de hoje. A ICF não tem por objetivo usar ética como um canal de punição, mas muito mais de prevenção e de educação, né? Então, nós temos casos e casos aqui eu acho que a Silvina vai trazer alguns casos mais recentes do que acontece no nosso continente, mas eu quero lembrá-los que quando vocês ouvirem os exemplos que eventualmente a Silvina vai dividir com a gente hoje, não pensem vocês que isso é privilégio do Brasil ou da nossa região, dos países da América Latina.
Eu tenho tido, há 2 anos, a experiência de estar no Independent Review Board, que é o comitê de ética da ICF Global, e a gente tem visto muita coisa acontecendo e não tão diferente do que acontece aqui nas nossas fronteiras. Um outro ponto importante para compartilhar com vocês é que a ICF, a partir do advento da criação das diferentes famílias, ela está tomando o cuidado agora de, a partir do grande construto que a gente chama do nosso código de ética, que engaja todos os nossos associados, esse código começa a ganhar mais, se eu puder dizer assim, mais braços de atuação para outras famílias, né? Que depois eu vou falar um pouco, quando eu retornar ao painel aqui, depois da fala da Eva, eu vou dar algumas notícias. E lembrar que, como introito aqui para as minhas amigas Eva e Silvina, ética, na nossa visão, tem 2 caminhos, né? A ética a partir de regras bem definidas, e é isso que a gente gosta de divulgar e precisamos, num trabalho conjunto com todos vocês, consolidar esse conceito que, a partir de regras bem definidas, a gente começa a olhar para a ética como coisas que possam estar vinculadas aos nossos próprios princípios, às nossas convicções e à nossa prática do dia a dia, né? A partir desse ponto, ética ganha a maturidade pretendida, e a Eva vai falar um pouco de maturidade também. Por outro lado, a outra vertente é a ética baseada nos conceitos de compliance, onde, quando as regras não são claras, a gente começa a explorar dando ordem, né? Isso não pode, isso não é adequado, e não é esse o espírito de ética para a ICF, né? Embora muitas vezes pareça, tem uma importância muito grande no que eu estou falando aqui, tentando demonstrar e transmitir para vocês. Não é de dar ordem, mas é sim criar esse ambiente de aprendizado para todos nós, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, estejamos no papel de coaches, estejamos no papel de voluntários da ICF, como líderes de capítulo e nas dimensões da nossa vida, do dia a dia, né? Sempre que a gente puder pensar assim, o que de verdade eu faço, como eu ajo e como eu penso quando não tem ninguém me observando. Essa é a base da ética, né? Do senso comum, do bem-estar do outro, e perguntinhas básicas, assim, né? Quando eu tenho coisas do dia a dia, eu tenho um carro para vender, eu venderia esse carro para o meu filho ou para a minha filha? É uma pergunta que a gente pode se fazer em questões do nosso dia a dia, né? Que tem a ver com essa coisa da ética. Ou uma medida, uma decisão que eu tenha que tomar na minha organização. Se essa minha decisão impactasse a vida de um parente, eu ainda tomaria essa decisão? Então, tentar trazer para estas grandes dimensões que eu estou tentando passar para vocês o conceito de ética. Dessa forma, eu acho que cubro aqui o primeiro passo desse nosso painel de hoje, procurando deixar um campo um pouquinho mais aberto para a Silvina intervir e compartilhar conosco o que ela tem visto na sua jornada como
membro da ICF Brasil, representante da ICF Brasil nos fóruns de países da América Latina. E eu continuo aqui aberto para ouvir vocês, para debater o que for preciso e responder o que vocês tiverem curiosidade de perguntar. Tá bom assim? Vamos para você, então, Camila, e depois você passa a bola para a Silvina. Ah, não, direto para a Silvina, desculpa. Tá ótimo. Muito obrigada, João. É uma honra estarmos aqui para conversarmos juntos sobre a ética e eu vou trazer alguma coisa que foi apresentada naquele painel que a gente fez sobre a ética. Naquele painel, a gente estava tentando explicar para o pessoal que não mora perto daqui o que é, quais são as nossas dificuldades. Então, eu vou fazer um grande disclaimer aqui, porque não quero ninguém sentando e chorando depois de me ouvir. Eu estou cheia de exemplos e de questões, e como o João bem falou, essa situação que a gente vive, que chama de condições nas quais a gente desenvolve a nossa profissão, não é uma exclusividade, claro que não é exclusividade do Brasil, mas também não é exclusividade da América Latina. Eu tenho colegas e tenho conversado de lá para frente com colegas da África, colegas do Oriente Médio, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, todo mundo teve alguma situação do estilo das que eu vou apresentar, mas a gente vai começar a mudar o nosso futuro aceitando e olhando criticamente o nosso presente. Então, vamos entrar nesse presente agora. E o segundo disclaimer que eu queria fazer, que também foi dito pela Camila e pelo João, e eu vou só reforçar, é que as situações que eu vou trazer têm que servir para nós, no caso, os coaches presentes em sala, para assumirmos o nosso papel de protagonistas da construção do futuro profissional, como coletivo e principalmente individualmente, como o João trouxe a questão das ações individuais, o que está dentro de nós a cada dia. Não se trata de tentar botar fogo contra fogo, como no filme. No coaching, na ética, tudo é processo e tudo tem a ver com uma tomada de consciência, uma consistência no pensamento, no discurso e na ação, tudo na mesma linha de cada um de nós. Então, eu queria deixar em claro que, se bem algumas coisas estão totalmente fora do nosso controle, é nosso papel, nossa responsabilidade a cada conversa termos presente que somos os representantes desse código de ética, caso os coaches que somos da ICF e aderimos a esse código de ética, e que cada coach representa a profissão de coaching. Então, levemos a bandeira com a honra que precisa também. Tá? Agora sim, entramos. Eu aproveitei a possibilidade de estar naquele painel de ética para fazer uma rápida pesquisa entre meus colegas. Eu tenho a grande possibilidade de poder perguntar rapidamente para a América Latina inteira, por causa da minha função como representante do capítulo Brasil no Fórum da América Latina. Então, foi só ligar para meus colegas do Fórum e eles consultaram com seus boards, então nem sempre foi o presidente que me respondeu, mas alguém de cada capítulo foi me respondendo. E eu tinha também contatos na Federação de Coaching Ontológico, e também uma presidente de um capítulo dentro dessa federação que também forneceu algumas informações para mim.
Então, a primeira consideração é que as respostas eram semelhantes na América Latina inteira, né? Então, a conclusão principal é o mercado na América Latina ainda não sabe como diferenciar um coach profissional de um pseudo-profissional que se autodenomina coach. Essa é a primeira conclusão. As estratégias de marketing que são utilizadas muitas vezes pelos autodenominados coaches, muitas vezes têm muito mais dinheiro por trás, são mais agressivas, têm agenda política por trás também, e no final o mercado começa a ficar poluído e confuso, e isso prejudica o campo de trabalho para todos nós, né? E, além disso, cada vez que temos uma notícia sobre algum pseudo-coach que se chamava de coach, a palavra coach fica comprometida e fica como sinônimo de charlatão, pseudo-psicólogo que rouba ou que faz alguma coisa fora da lei. Então, eu vou ilustrar com exemplos, vou trazer o país que me contou, mas vocês vão ver que tudo se aplica para todos os países, né? Então, a minha colega da República Dominicana contou que o principal, a pergunta que eu fiz foi qual seria o principal problema ético que você identifica. Então, ela disse, na República Dominicana, pseudo-coaches que atuam como psicólogos sem licença. Coaches que se apresentam como professional coaches ou master coaches sem qualquer credencial de associação nenhuma, ou federação nenhuma. Isso eu ouvi do Chile, da Venezuela, do Brasil, da Argentina, Peru, Colômbia e do restante dos países. Foi uma constante. Não coaches, pessoas que nunca fizeram nenhuma formação em coaching, se apresentando como coaches para coisas muito criativas, como reprogramação de DNA da riqueza, ou coisas assim, mais esotéricas. Teve um caso, há pouco tempo atrás, na Argentina, de um ex-coach ontológico, já foi coach ontológico, mas parou de trabalhar como coach, e que criou um esquema de pirâmide, um esquema Ponzi, né? Recebendo dinheiro das pessoas em troca de palestras motivacionais. Isso andou na mídia, e a mídia chamou ele do coach da Gen Zoe. Então, isso foi na Argentina. Coaches que aparecem na mídia vendendo milagres, que claro que não podem realizar, né? E deixam depois clientes insatisfeitos que odeiam o coaching. Isso foi levantado pelos meus colegas da Costa Rica, Guatemala, Equador e do Brasil também. Alunos que nunca se formaram no seu treinamento de coaching, mas vendem serviços de coaching e cobram como se fossem coaches. Isso foi levantado como principal problema no Uruguai. E outros pontos que surgiram desses exemplos foram a questão de como isso impacta nós, né? Como isso nos impacta os coaches profissionais que estamos no mesmo mercado atuando. E então, questões conhecidas, né? Tem coach que nas crises para de se chamar coach. Começa a dizer que é um consultor integral e integra como ferramenta o coaching. Patrocinadores que aproveitam um ambiente meio estranho e como não está tão definido, o patrocinador solicita informações que quebram a confidencialidade, por exemplo, como condição para você ser contratado. Clientes que têm uma concepção errônea do que o coach é e não é, e então esperam do coach
uma coisa que o coach não faria, como ser o mentor, o treinador, o consultor. Empresas de consultoria estrangeiras que aproveitam que ainda não está tão maduro o mercado e então contratam coaches por um preço que nos países do primeiro mundo jamais poderiam pagar para um coach no mesmo nível de credencial. Escolas ou pseudo-escolas que treinam alunos prometendo que são cursos acreditados por alguma associação e, na verdade, não são. Escolas que não fazem referência alguma sobre a ética, como se não existisse. Organizações de treinamento, supostamente de coaches, que prometem você se transformar em coach em 8 horas num grande auditório com mais 5.000 pessoas. Todos esses fatores desafiadores são apoiados ainda pelo momento da falta de estudos específicos realizados na nossa região. Tá? A gente está fazendo, e vocês têm uma palestra hoje, 5 horas da tarde, para fazer mais perguntas sobre isso para o Marcos Batista, o que estamos fazendo para isso, né? Mas hoje em dia ainda não temos suficiente informação na mídia sobre retorno sobre investimento do coaching profissional na América Latina, só focado no mercado da América Latina. Está sendo realizado, ainda não temos. Então, tudo isso, se a gente soma nessa sopa de coisas que eu contei, soma a impunidade, que também é nossa velha conhecida na região, a gente sabe que alguns desses comportamentos poderiam ser até considerados criminosos e punidos pela lei, né? Mas como a gente ainda tem essa questão, esse condimento aí, temperinho da América Latina, ainda alguns comportamentos flagrantemente antiéticos continuam sendo feitos sem nenhuma consequência legal. A minha colega venezuelana, ela resumiu dizendo o seguinte: a gente mora, por enquanto, em países fraturados, e é a nossa responsabilidade modelar a possibilidade de uma sociedade íntegra e respeitosa. Então, assim, avisei que ia ser complicada essa parte, mas já acabou. Respirem fundo e vamos continuar pensando. Eu vejo o João com a mão levantada. Você quer dizer alguma coisa agora ou continua aí? Só para não perder esse momento da tua fala, tem uma pergunta da Gilda a respeito de prática que poderíamos adotar no Brasil e que venha obtendo sucesso na Latam ou em algum país da Latam. Eu quero ouvir a tua resposta e depois eu tenho uma resposta para a Gilda também. Tá. Uma boa notícia que eu tenho para dizer é que o Brasil é líder na Latam em recursos e práticas para a conscientização sobre a ética e para o cuidado da ética. Por que eu estou dizendo que somos líderes na região? Porque graças ao nosso tamanho também geográfico e à nossa complexidade como capítulo, a gente tem não só uma comissão executiva com diretores, a gente também tem um conselho consultivo, a gente também tem um comitê de ética local que pode ser consultado, que é consultado permanentemente.
E então, nós temos tudo isso já em andamento. E na América Latina, uma das coisas que está acontecendo é que eles estão começando a olhar para o Brasil e aprender de nós nesse sentido. Agora, temos muito a fazer no nosso dia a dia para trazer a conversa ética não como uma coisa que está escrita num papel lá atrás fechadinho, como a gente explica quando a gente vai numa empresa que missão, visão e valores não podem ser uma coisa que está pintada na parede. Da mesma forma, a ética não pode ser uma coisa que está só escrita no contrato de coaching. É uma coisa que tem que ser viva no nosso dia a dia, no nosso contato com os clientes. Somos nós os que temos a possibilidade de educar o nosso próprio mercado. E a principal responsabilidade cabe a nós quando somos peers, quando a gente está conversando com um colega. A gente pode ouvir desafios éticos num colega que o colega ainda não enxergou. Então, a educação ética é um processo vivo e a gente tem que se comprometer para que todos possamos estar mais antenados nisso. Então, é de amigo, quem avisa amigo é. Se você me vê fazendo uma coisa que não é ética, por favor, me avise, porque ninguém está isento. A ética é uma conversa permanente. Tá? João, você queria acrescentar alguma coisa? Não mais, você já respondeu. Eu ia dizer exatamente isso, que na América Latina, o Brasil tem essa, para usar uma expressão que a gente vem falando há algum tempo, essa maturidade da governança da ICF no Brasil, né, que ajuda muito a estarmos bem desenvolvidos aí no assunto ética. Obrigada. Camila, você está com a mão levantada. Sim, só para acrescentar ao que Silvina e João aqui comentaram, a gente tem também criado oportunidades, tanto para associados quanto para líderes voluntários, de participar de jornadas para ganhar maturidade ética dentro da ICF. Então, a gente tem criado, desde o ano passado, encontros para discutir de uma forma bem dinâmica, bem estimulante, bem sexy, aqui pegando o que o João falou no começo, questões éticas que muitas vezes a gente nem sabia que eram questões éticas. Então, um exemplo, marketing. Até havia uma pergunta aqui sobre marketing, né? Então, isso é uma questão de marketing. Não, isso é uma questão ética. Então, vamos trazer para a roda de conversa sobre ética, né? Então, e também existe plano de fazer essa mesma jornada de maturidade ética para o mercado. Então, é mais uma iniciativa, Gil, da ICF, para ter mais espaços para falar sobre isso. Isso. Quanto mais a gente botar na nossa fala, no nosso dia a dia, essa questão ética e parar de ser o bicho-papão que a gente não fala, está escrito, eu falei que aceito e acabou. Quanto mais a gente botar isso para conversar entre nós, mais fácil vai ser também você se dar conta quando você está num dilema ético, que o problema do dilema ético é que é dilema. Se fosse fácil, não precisava, né? Então, a gente tem que manter viva essa conversa. Então, saindo e parando de chorar sobre o leite derramado e olhando a luz no fim do túnel, as coisas que a gente tem que ter para conversarmos sobre a ética, a primeira questão é entender esse contexto que nem sempre é um contexto ético, nem sempre é um contexto comprometido com a ética. Então, somos nós os que temos que trazer essa conversa para a mesa. E é revolucionário, precisa de compromisso, precisa de resiliência, precisa de coragem, porque você vai ter que, às vezes, falar não para um patrocinador, ou falar não para um cliente. Tem que ter esse compromisso bem claro. Também precisa estar um pouquinho maluco, porque é como ir contra a corrente em algumas questões, como a Camila trazia na questão do marketing.
ética ainda não é sexy, então você botar a ética dentro do teu marketing pode não soar muito marquetineiro, mas faz parte do que nos diferencia no mercado. Então, na América Latina como um todo, somos resilientes, somos corajosos, porque senão a gente não conseguiria viver nessas condições. Então, a gente ousa acreditar na possibilidade de construir uma realidade diferente. E, como sabemos, algumas coisas que estão faltando, a gente tem que saber claramente o que precisa ser feito. Somos nós os agentes da educação do mercado. Tá? Em cada um de nós ter a tranquilidade de que cada cliente que passou por você soube o que é a ética, o que é o código de ética, o que é um dilema ético e por que isso é importante. Então, entre todos, temos que educar esse mercado. A expectativa é que a gente, no futuro, possa dizer que viramos o mundo de uma conversa por vez, como a gente diz sempre no coaching, né? E ninguém pode ficar de fora da discussão, ninguém está por cima da ética, ninguém tem a ética resolvida e nunca mais tem que ver vivo. Então, novamente, disclaimer, não precisa ser dito aqui, porque somos latino-americanos, mas sabemos que essa questão de falta de ética, essa questão de contexto complexo, não é genética, gente. A gente não tem essa situação pela nossa, intrinsecamente ligada ao ser latino-americano. Então, a gente teve uma história de conquista, de jogo de políticas e de interesses que são externos a nós e que configuraram a questão como ela está hoje. Mas, igual do que a gente fala para os nossos clientes, a gente pode sentar e chorar, ficar muito zangado, tudo que a gente quiser, se frustrar, mas vai chegar um ponto que você vai ter que secar as lágrimas e começar a assumir que a gente não é vítima nesse contexto. A gente tem que ser agente da mudança que a gente quer ver no mundo. Então, fazermos com esse assunto o que a gente diz para nossos clientes fazerem com a vida deles. Somente isso. Então, eu perguntei para meus colegas também o que a América Latina poderia trazer para a mesa da ética no mundo, porque isso, entender que não é um ser latino-americano que tem problemas com a ética, nos coloca numa igualdade para podermos trazer coisas para a mesa mundial, que é muito importante também. Então, meus colegas na América Latina falaram que uma das coisas que primeira coisa que vem à cabeça é a gente pode fornecer um monte de exemplos de nuances éticas e de dilemas éticos que acontecem aqui, que talvez há muito tempo que não acontecem em outros lugares do mundo. Claro que não somos a única região que enfrenta desafios, e por isso que a gente tem que conversar também para se inteirar quais são os desafios de cada região do mundo. Não só falar, mas também ouvir. Como que cada país resolveu alguns dilemas que já passaram por eles. E sempre tem que ficar na mesa, não pode se retirar da mesa da conversa mundial sobre a ética. Nós temos que estar lendo, estudando sobre a ética e conversando sobre a ética para poder continuar conversando com os coaches do mundo inteiro e manter essa conversa viva também. A gente não pode assumir, aceitar. Claro que aqui, com certeza não, mas em lugar nenhum da América Latina a gente pode aceitar que existam coaches
de diferentes mundos. Não tem coach do terceiro mundo. Tem coach profissional. E tem pessoas que se dizem coaches, como tem pessoas que se dizem coisas que não são em outras profissões. Então, falar é o relevante para nós agora. E falar é o que vai fazer a diferença. Continuamos conversando e continuamos levantando a ética, lapidando essa ética até ela virar sexy, que isso, a repetição também vira sexy um dia. Obrigada. E não é falar alto, não é gritar, né? Mas é falar alto. É falar consistentemente. É não se dar por vencido. É ser consistente. É como escovar dente. Se você escova dente 10 horas um dia só por mês, não tem o mesmo resultado que 5 minutos 3 vezes ao dia. Então, é isso, é levantar o assunto consistentemente e parar de achar que é uma coisa estranha, um bicho-papão. Temos que entender esse código, entender o que é a ética, qual é o fundamento e como que isso bate para nós. É assim que a gente vai transformar isso numa coisa consistente e permanente. Obrigada, pessoal. Eu vou dar a palavra para a Eva, porque senão vai ficar tarde. Obrigada, Silvina. Obrigada, João. Olá a todos. Obrigada à ICF Brasil pelo convite. Muito bom estar aqui. A gente tem 63 participantes nesse momento no painel de ética, e isso por si só já é uma vitória. Só eticamente corrigindo uma informação, eu fui do Conselho do Board do Brasil, Conselho Consultivo do Brasil, até fevereiro do ano passado, agora eu já não sou mais. Vamos lá, gente, agora eu vou dar um passinho atrás para vocês compreenderem de onde vem a minha apresentação. O João começou explicando que a Cândida, no último minuto, aos 45 minutos do segundo tempo, descobriu que ia haver um fórum mundial de coaching, de ética no coaching, organizado por europeus, e não tinha ninguém da Latinoamérica no fórum. Bom, e aí formou-se o nosso trio. Queria estar de novo com esse trio, e nós fomos. Nós tínhamos mais 2 coaches latino-americanos que integrariam o painel, 2 coaches, mas por razões pessoais no final não puderam participar, e nós fomos, então, nós 3 criando essa apresentação. Então, eu preciso agora, para a minha parte, que vocês compreendam qual era o meu papel lá, no fórum, para poder compreender a minha fala mais profundamente. E o meu papel era botar a América Latina no mapa da conversa, literalmente. Então, eu vou pôr, aqui, para efeito desta apresentação, eu estou explicando para vocês o que foi que a gente disse lá, para que eles nos entendessem. Lembrando que a gente estava falando do contexto para eles, e é um contexto desconhecido. Então, tendo explicado isso, e que bom que a ICF Brasil resolveu reproduzir, é uma alegria reproduzir esse momento para a gente trazer esse assunto para a mesa. Então, ética do coaching no contexto. Lá, a gente explicou um pouquinho mais sobre o contexto, além dos exemplos trazidos pela Silvina. O João também trouxe algumas informações do contexto que vocês conhecem, então já não precisa explicar, porque é a nossa casa, a gente conhece bastante bem. E foram 2 dias inteiros de fórum, e durante esses 2 dias, várias pessoas, a começar pelo professor David Clutterbuck, que fez a abertura do fórum, eu ouvi muitas vezes eles dizendo: ethics is messy, é um assunto confuso,
Então, quando eu comecei a falar, eu disse, bom, vocês passaram o tempo dizendo que é tudo muito confuso, agora vocês estão mais confusos ainda, pensando na América Latina. Né? Então, vamos confundir ainda. Opa, eu estou congelada, gente? Você voltou. Tá bom. Então, compreender um pouquinho desse contexto, que também é confuso. Então, essa foi a minha primeira provocação. A segunda provocação, eu comecei lembrando a eles uma antiga história que se contava no mundo executivo, lá nos anos 80, 90, de que era uma vez um executivo que estava sendo afastado do cargo, um CEO, e estava passando o cargo para o seu sucessor, de uma forma muito amigável, e ele disse para o seu sucessor, olha, aqui tem uma gaveta, aqui tem uma chave para uma gaveta, e você só vai a essa gaveta em caso de emergência. Quando você já não souber mais o que fazer, você vai e abre a gaveta. E nessa gaveta tem 3 envelopes. Você precisa abrir os envelopes na ordem em que eles estão, e você só pode abrir cada envelope quando você não souber o que fazer. Você vai abrir o primeiro envelope, você vai seguir as orientações, e quando você não souber mais o que fazer, você vai ao segundo envelope e assim por diante. E foi feita a passagem do cargo, e o novo CEO se deu muito bem durante o tempo, passado 1 ano e meio, 2, ele se viu numa situação que ele já não sabia mais o que fazer, abriu, lembrou dos envelopes, abriu o primeiro envelope, e estava lá um papel escrito centralize. E ele, então, seguiu, centralizou todas as operações, aquilo funcionou, foi uma maravilha durante 2 anos. 2 anos depois, diante de muito problema e reclamação, ele lembrou dos envelopes, foi ao segundo envelope e estava lá, descentralize. Ele, claro que descentralizou tudo. E, passado lá mais 1 ano e meio, estava de novo ele numa saia justa e foi para o terceiro envelope que dizia escreva 3 cartas e coloque em 3 envelopes. Então, essa história do centralizar, descentralizar, era uma forma de eu colocar na mesa um tema que eu queria provocar. Nós queríamos provocar, mas cabia a mim. O meu papel era esse, né? Fazer a provocação. Porque, atualmente, a palavra da moda nos mercados mais maduros é vamos descolonizar o coaching. Vamos descolonizar o coaching. Me incomoda barbaramente essa colocação. Vamos descolonizar. Gente, a gente é índio, o que a gente é? E aí, pior ainda, então, por favor, vocês fechem os olhos, imaginem que eu estou falando com os colonizadores, isso tudo, né? Pior ainda, eles dizem assim, ó, precisamos descolonizar o coaching do mundo ocidental, da visão do mundo ocidental, porque agora nós estamos em época de diversidade e nós precisamos entender as diferentes necessidades, as diferentes características, as diferentes culturas, então precisamos descolonizar o coaching. Quem começou levantando esta bandeira, e um dos criadores desse termo, foi o próprio professor David Clutterbuck. E eu, um dia, eu faço supervisão com ele, eu disse, David, eu tenho muita dificuldade, vindo de uma área, entre parênteses, colonizada, eu tenho muita dificuldade com essa palavra. Isso, toda vez que vocês falam isso, isso me machuca. Eu sei que a gente tem que trazer para a pauta de diversidade. Eu sei e concordo que a gente precisa falar sobre isso e ouvir outras vozes. Mas isso de vocês falarem, que vocês estão descolonizando do mundo ocidental, me agride. Sabe por quê? Primeiro, quem é o mundo ocidental ao qual vocês se referem? Um mundo de supremacia branca que não necessariamente é feito de países que estão no Ocidente. Porque vamos combinar que a América Latina fica no Ocidente. Então, vocês estão falando que tem que descolonizar do mundo ocidental, excluindo a gente.
nós não estamos sendo vistos nem ouvidos. E o David, que adora ser desafiado, sentou e disse: Eva, até a palavra descolonizar é uma visão colonizadora. O termo é colonizador. Eu falei: obrigada, era isso que eu queria provocar. Então, a gente precisa olhar para esse tema de uma forma que não é colonizar, descolonizar, centralizar, descentralizar. Porque isso é uma forma polarizada. E a ética não pode ficar entre polaridades. Esse tipo de discussão não pode ser colocado entre polaridades. Esse é o primeiro ponto. Segundo, vamos, por favor, enxergar a América Latina e colocá-la no seu devido lugar. E, a partir da parte final da fala da Silvina, a Silvina trouxe primeiro as nossas mazelas e depois a Silvina traz a nossa esperança. E nós temos muito o que contribuir. E quando a gente fala de ética, a gente está falando de diversidade também. Espera aí que eu pulei aqui. Então, nós temos muito que ensinar. Nós temos diversidade entre nós. Nós não somos uma região geográfica de supremacia branca, ainda que muitos coaches ainda estejam incluídos aí. Mas está na hora de nos colocar nessa conversa, trazendo tudo que a gente tem para contribuir. Por alguma razão, eu tirei a ordem dos slides. Então, deixa eu parar de compartilhar antes de falar isso aqui. Então, a provocação era para dizer o seguinte: quando a gente fica nessa dualidade, centraliza, descentraliza, coloniza, descoloniza, a gente corre o risco de jogar fora, como se diz em inglês, o bebê com a água do banho. Porque tem muita coisa boa que esses colonizadores nos trouxeram. Como a gente já viu desde a fala da Camila, do João e da Silvina, ética é uma prática, ela é cotidiana. E ela está dentro de nós. Não tem que ser algo imposto. Por outro lado, como é que a gente começa essa conversa? Tem que ser a partir de algo. E era essa a minha provocação. Então, para fazer isso, a gente trouxe um modelo para a mesa, que é o modelo de maturidade ética. Agora sim, eu vou compartilhar de novo esse slide. Desenvolvido pelo Michael Carroll e a Elizabeth Shaw, e que, se você olha para ele, ele não é linear, e não é para ser linear, você pode olhar para ele de qualquer ângulo. Mas a nossa compreensão, quando a gente fez essa provocação no painel, é que, sem sensibilidade e consciência ética, os outros passos não são possíveis. Se eu não tenho consciência ética, e se eu não tenho sensibilidade, que eu posso estar ferindo um código de ética, e o que é ético, e o que não é ético, se eu não estudo o tema, se eu não converso sobre o tema, como é que eu vou tomar decisões éticas? A ética é um grande auxílio para a tomada de decisões. E aí, como é que eu vou aplicar essas decisões e como é que eu me torno responsável por elas e me defendo moralmente? Eu tomei essa decisão por causa disso ou daquilo. E aí eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. E, finalmente, eu posso integrar aprendizados. Para ancorar um pouquinho, deixa eu só monitorar aqui meu tempo, para ancorar um pouquinho esse modelo, eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu ontem, porque ajuda a gente a compreender o modelo, e depois eu volto a tudo que eu quis transmitir, que me cabia dentro do painel, dentro do que a gente combinou, que era meu papel transmitir para eles, né? Então, ontem eu tinha a primeira reunião com o cliente para conhecê-lo, para a gente trabalhar junto. Então, é a famosa reunião de empatia. Se bem que já está decidido que a gente vai trabalhar junto, porque isso é outra história que eu não vou entrar, faz lá parte do projeto. Mas a gente ia se conhecer. Nessa reunião, sempre a gente pode avaliar se é ou não e tirar um pouquinho a temperatura. Muito bem. Então, eu não conheço
esse executivo, ele não me conhece, é o dia que a gente vai fazer todos os nossos combinados, vai se conhecer, fazer os combinados. Chega a hora da reunião, ele entra no Zoom, dirigindo, com o celular assim, olhando para frente e olhando para mim, olhando para frente, olhando para mim. E vamos dizer que o nome dele é João, só para homenagear o meu querido Pascoal aqui. Eu disse, Não João, era eu. Não era este João jamais faria, só estou pegando emprestado seu nome, João. Vamos dizer que o nome dele é João, eu disse, João, você está dirigindo, a gente não vai poder ter essa conversa agora. Ele disse, vamos sim, não tem o menor problema. Eu peguei um engarrafamento e começou a explicar, eu falei, João, eu vou te interromper e vou te fazer uma pergunta só. Quanto tempo para você estar numa sala? Ele, 20 minutos. Eu falei, daqui a 25 minutos eu abro de novo a sala. Muito obrigada. E desliguei, fechei a sala. Nesses 25 minutos, eu fiquei aqui dizendo assim, gente, aquelas coisas que acontecem com a gente, que é normal, né? Humano. Gente, primeira vez, né? Que antipatia. E a cara dele, quando eu falei, eu vou fechar e te vejo daqui a 25 minutos, foi de pouquíssimos amigos. Vamos combinar que o rapaz é um alto executivo de uma grande organização, não está acostumado a ser tratado assim. Então, o rosto, a expressão dele refletia exatamente isso. Eu falei assim, a gente já começou com o pé esquerdo, ele vai chegar já zangado comigo, mas não. Eu tomei a decisão certa porque uma das coisas que a gente eticamente é responsável já não pode botar o outro em perigo. Se ele escolhe estar em perigo, é uma decisão dele. Eu não posso ser cúmplice. E a gente tem quantos estudos que mostram isso. Eu não sei a que velocidade ele estava, mas se ele estivesse dirigindo a 10 km por hora, eu não faria. Então, eu fiz bem em tomar essa decisão, e se eu tiver que defender moralmente, se alguém do sponsor me ligar, eu estou tranquila para explicar por que eu fiz isso, porque isso é uma decisão ética. Então, eu integrei meu aprendizado e agora eu estou em paz com isso, porque isso nunca tinha me acontecido dessa maneira. Pronto, agora eu já sei que é assim que eu vou agir. A história tem um lindo fim. Daqui a 25 minutos ele entrou com um sorriso deste tamanho e me disse o seguinte: você me deu um puxão de orelhas com muita elegância. Eu sou pai de 2 crianças. E às vezes eu me esqueço disso. Eu queria te agradecer. Foi muito bom você ter feito o que você fez. E assim a gente começou a relação de um lugar lindo. Mas ele podia ter ficado muito zangado comigo, paciência. Eu defenderia isso. Então, vimos o modelo. Isso, claro, vai depurando a nossa sensibilidade ética. A ética a gente pratica nas pequenas decisões do dia a dia. O código de ética ele vem como um grande orientador, mas é nas entrelinhas que a gente vai encontrar dicas para a gente se posicionar nesses momentos. Tem um autor que fala em ethical fitness. A gente tem que ir praticando e olhando. Então, voltando ao que me cabia fazer no painel, eu quis mostrar para eles o seguinte: vamos pegar esse modelo e não falar do coach profissional. Vamos pegar esse modelo e pensar em regiões geográficas. Vocês que se dizem aí do mundo ocidental e que querem descolonizar o coaching, incluem a Austrália e várias outras partes do mundo oriental, do hemisfério, pelo menos, oriental. Uma forma, talvez, da gente abrir essa conversa é pensar que diferentes mercados têm diferentes estágios de maturidade ética e que a educação para o mercado é tão relevante. Por isso que a fala do João e da Silvina, eu quero resgatar aqui, cabe a nós, cada um de nós, educar o mercado. Só assim o mercado atinge maior maturidade ética. E aí, de novo, né, a nossa contribuição com a diversidade, somos jovens, somos imaturos. E sim, a gente precisa de alguma orientação. E para fechar a minha fala, eu pedi licença para o professor Dumizane Magadlela, da África do Sul, que era um dos palestrantes no painel da manhã, e foi o nosso moderador, aliás, Dumi,
a gente o chama, era sensacional, e o Dumi de manhã tinha trazido, num painel em que se passou o tempo todo falando do mundo ocidental, e eu quieta, porque só ia falar tarde, né? Ele trouxe esse slide. Então, nos intervalos, eu escrevi para o Dumi e falei, Dumi, me empresta o teu slide que eu quero usar. Aí ele me respondeu, atitude muito ética. Você vai me citar? Falei, claro! Então, está emprestado. Então, esse é o slide que o Dumi trouxe com um ditado Ubuntu, que se os antigos da aldeia, os antigos sábios da aldeia não educarem as crianças, os idiotas da aldeia certamente o farão. Então, vamos entender aqui ética como sabedoria. Compreender que ter um código de ética estabelecido por uma federação de coaches. Quem criou o código da ICF são coaches mais experientes do que nós, muito mais vividos. Ele não nasce do nada, ele não nasce com a vontade de impor nem de colonizar, e sim compreender que a gente precisa desse diálogo, e sim compreender que agora é hora da gente compreender cada vez mais o contexto de cada um, estar aberto, curioso e co-criar essa conversa, trazendo a América Latina para o mapa, onde sempre deveria ter estado. Então, essa foi a provocação que a gente deixou lá. E com isso eu volto para você, João. Legal, Eva, muito obrigado. Eu vou ser rápido, porque a gente já está quase em cima da hora e tem várias perguntas no chat aqui que são interessantes a gente poder endereçar. E tchau, Dulce, obrigado por ter vindo. Só para dar algumas notícias, né? A partir do construto do... eu vou me permitir usar aqui uma expressão, e se vocês falarem que foi o João do Brasil que falou, eu negarei, que é o grande código de ética, né, da ICF, que hoje é mais voltado para os profissionais da ICF. Isso abarca não só os associados, os coaches, o staff da ICF, em qualquer nível de atuação que a gente tenha na ICF, credenciados ou não, passa a ganhar capilaridade. Esse código de ética ele é revisto a cada 2 anos, e a discussão ética está ficando cada vez mais dinâmica. Será que 2 anos é muito longo ou não? Essa é uma resposta que a gente ainda está buscando, né? Então, primeiro pano de fundo. Próximos passos, esse código começa a ganhar capilaridade para saindo da professional coaches, que cuida desse ambiente, né, de profissionais coaches, para o coaching education. Então, haverá adaptação e adequação de um código específico para escolas com programas acreditados e para indivíduos que tenham seus programas acreditados nos vários níveis, né? Os antigos ACSTH, CTP e CCE, para nível 1, 2 e agora para MCC o nível 3. E também importante, coaching nas organizações. É uma das famílias criadas recentemente na ICF, né? Onde empresas que querem adotar uma cultura de coaching se associam à ICF. E muitas delas têm coaches externos contratados e coaches internos, que não necessariamente são credenciados ou membros da ICF. O fato daquela organização contratar coaches internos ou externos, haverá agora um compromisso que a empresa os fará bind to the law, ou seja, aderentes
ao código de ética da ICF, seja ele qual for, para esse ambiente de organizações. Portanto, fiquem aí ligados, né, e alertas para a gente vai ser, estaremos, dependendo da nossa atuação no mundo do coaching, no mundo ICF, aderentes a vários códigos com algumas variações de conceitos. E não por acaso, tem um documento no site da ICF, que é um documento que fala da interpretação dos 28 padrões do nosso Código de Ética. Esse documento está sendo revisado também e, a partir desse ano, começa a ser revisado a cada ano. Tamanha dinâmica e não linearidade dos conceitos éticos, como a gente procurou falar aqui hoje. Eu agradeço o espaço e vamos abrir para as perguntas. Obrigada, aí, Camila. João, Eva, Silvina, que delícia. Queria que o tempo fosse limitado para estar aqui com vocês. Obrigada, Márcia. A Márcia postou aí no chat uma série de conteúdos, curadoria de conteúdos sobre ética. Um desses conteúdos, o João acabou de citar, que são os padrões, as declarações interpretativas, na verdade, material muito bacana de ler, muito mão na massa, muito prático, muito elucidativo, não é nada chato de ler. Eu não iria para o sexy, mas é muito interessante, muito instigante, tá? Então, recomendo vocês se debruçarem aí com calma nesses materiais. E aí eu queria pegar a fala do João, porque e juntar com a fala final da Eva, que eu acho que aquela citação Ubuntu é uma resposta metafórica porque como a gente pode responder, né? E tem algumas perguntas aqui nesse sentido, a gente não vai ter tempo de ir nos específicos, mas de forma geral, como é que a gente responde, né? Os sábios têm que falar, né? Os sábios têm que ter voz. Então, esse educativo, a gente falar e para combater, né? Eu vou usar, não é a Camila falando, os idiotas, né? De uma tribo, é meio por aí. Então, acho que a gente não precisa se defender, a gente não precisa atacar, né? Então, vocês falaram a palavra elegância aqui, eu acho que é com elegância, com propriedade, com educativo, né? E o João já traz também uma resposta a isso, que já estão acontecendo ações coordenadas na ICF para levar essa pauta de ética, esse educativo, essa educação de ética para vários atores, né? Várias partes interessadas, né? Vários stakeholders. Então, a ICF está realmente atuando. Eu tive a surpresa de, navegando no site da ICF, de conhecer aqui o relatório, por exemplo, do Independent Review Board, que o João faz parte, e é fantástico o relatório. Assim, realmente tem ali um compilado do que está acontecendo nesse mercado, quais são as principais... não sei se a palavra é denúncia, João, mas os principais questionamentos sobre ética é muito interessante. A ICF realmente me impressiona a cada dia. Isso é uma coisa que eu aprendi essa semana. Então, a gente usa reclamação. Reclamações. Então, que orgulho você estar nesse comitê, João. Eu fico cada vez mais inflada, vaidosa aqui por tabela, né? Muito bem. E aí eu queria pegar esse gancho e pegar aqui uma pergunta do Cleudo. Ele fala assim: penso que nossa responsabilidade com a ética cresce com a educação. O que vocês pensam sobre isso? E aí, sendo mais específico, assim, o que a gente pode fazer como coaches, como mercado, para ganhar maturidade ética? Na opinião de vocês. Uma rodada aí. Começo eu. Eu acho que parte do que eu falei é o que eu acredito no fundo da alma, que é sentar e chorar, ficar zangado, ficar se sentindo num mundo injusto, não tira ninguém do lugar. Isso não é segredo para nenhum de nós. A nossa profissão inteira foi formada para tirar esse paradigma. Então, se na questão ética ou na falta de ética
a gente vai se comportar daquele jeito, não saímos do lugar também não. Temos que, primeiramente, nos formarmos cada vez mais. Por isso a curadoria de materiais éticos, por isso que o IRB publica coisas, a gente tem que ler, tem que conversar, tem que aprender. O segundo ponto são as profissões de apoio. A gente pode não ver um dilema ético na nossa frente, não reconhecer um dilema como dilema. Então, por isso existem apoios para o coach disponíveis. Alguns apoios que existem, alguns são gratuitos e outros não, mas existem os núcleos regionais, onde você tem pares que podem se encontrar, tem grupos de estudos acontecendo na ICF permanentemente, tem palestras onde você pode descobrir alguma coisa só de ouvir outra pessoa falando, tem profissões como a de supervisor, e grupos de supervisão permanentemente sendo criados, onde você pode falar com pares, entre pares, sobre questões que você sente que não tem uma resolução muito fácil, e entre muitos colegas podemos encontrar juntos essa resposta. Como a Eva contou, a gente vivencia permanentemente o poder da inteligência coletiva. E a mentoria, claro que também ajuda a isso. Não é só um meio para encontrar credencial, também é um meio para refletir sobre questões éticas. Então, não é à toa que todos esses materiais e todas essas outras profissões de apoio estão ali. Estão para apoiar a nossa profissão. Então, é hora de que a gente entenda que o coaching não é uma profissão na qual você voa sozinho. Você sozinho vai até onde você enxergou na saída da escola. E se você pensar em qualquer carreira, na saída de escola, você enxerga bem pouquinho, né? Então, você tem que continuar se formando, você tem que buscar o conselho e o apoio dos colegas, você tem que estar em comunidade. Essa seria a minha resposta. Eu queria pegar uma carona no que a Silviana falou. Eu queria falar de dois pontos, tem muitos, mas eu vou selecionar dois. Na supervisão, e tem muitos supervisores aqui presentes, a supervisão tem 3 funções: normativa, restaurativa e formativa. Então, ela forma, ela restaura, mas ela também tem esse olhar da ética. A gente tem muito forte isso. Eu diria para vocês, 40% dos problemas que acontecem em supervisão são oriundos de faltas de acordos bem feitos e questões éticas que o coach não viu. Eu queria dizer para vocês que, em supervisão, eu já vi vários clientes meus de supervisão me dizendo: gente, eu nem sabia que eu estava tendo um conflito de interesses. Eu li isso quando eu fiz o CKA, falei, imagina, nunca vou passar por isso. Estava vivendo um conflito. A gente, elas não são tão óbvias, as situações que nos desafiam no dia a dia. E a gente vê isso muito, isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria frisar muito, temos aqui presentes a Gilda, a Cândida, não sei quem mais, me perdoe se eu estiver esquecendo alguém, que fundaram, e eu tive o privilégio de fundar também, o movimento Coaching Sim. Movimentos afirmativos, falando do orgulho de ser coach. Qualquer aula que dou, eu vou falar que eu sou coach, eu boto meu selo Coaching Sim, e eu digo que eu sou coach com orgulho, e eu falo da ICF. Cabe a nós educar o mercado, falando com alegria sobre o coaching, com orgulho sobre o coaching, explicando por que a gente tem orgulho de dizer que é coach. Essa é a minha visão. Eu tenho 2 pontos, e para não ser repetitivo, concordo com o que Silvina e Eva falaram anteriormente, mas primeiro, não esquecermos que a gente tem, sim, a nossa parte a fazer.
mesmo que ela seja pequena quando estivermos, para usar a metáfora que a Silvina trouxe, ao sair da escola, né? E a segunda é não nos apequenarmos, ou seja, não é porque a gente está na América Latina, como a Silvina disse, não é porque somos brasileiros ou não é por qualquer coisa que a gente precisa ter voz. E eu brinquei aqui, quando a Silvina fazia a exposição dela, brinquei sério, como costumo dizer, a nossa voz precisa ser elevada. Não é gritar, mas é falar mais alto. Não adianta a gente ficar falando no cantinho, que ninguém vai nos ouvir. Esse é o ponto. E acho que isso dá o gancho para o que o Edson comentou, né? Que ele vê polêmicas, quando há polêmicas no mercado, que a mídia procura outras entidades e que ele vê pouco a ICF. É verdade, isso já está endereçado. Há 1 ano e meio nós temos trabalhado com uma empresa de Public Relations, Government Affairs, para nos ajudar a quebrar essa casca, né? E óbvio, mídia também, como minha percepção, não é a percepção da ICF, estou assumindo o que eu vou falar aqui, a mídia quer quem faça mais barulho, e a ICF não tem esse perfil de fazer barulho. Então, a gente vai romper isso com a adequação e com serenidade, mas isso está endereçado e já começa a ter algum resultado. Levantei Desculpa, a Camila, mão. me antecipei. Posso retomar um excelente. ponto? Porque, e não é só o que a ICF pode fazer, o que cada um de nós pode fazer. Então, eu queria voltar ao movimento Coaching Sim, que foi fundado por esse grupo de pessoas e teve uma adesão imensa de 1.300 coaches. Quem não é ainda, vai lá e coloca o selinho seu no LinkedIn e começa a falar. Você pode participar de outras iniciativas afirmativas. Cabe a nós fazer, não é só a ICF. E quando alguém te perguntar, como já me perguntaram, porque coaching sim, eu digo, porque eu sou coach, eu pertenço aí sim, eu menciono a ICF. Mas não espera a ICF. Faz mais, faz você. O link está aí, gente. Boa, Obrigada, obrigada, Gilda. Pegou só a caroninha, última caroninha para dizer que, igualmente, na minha história, tudo que eu vi que estava errado, o que faltava, eu fui, me voluntariei e criei. Quando eu cheguei, eu não vou falar do mundo, que foi uma questão de contexto, né? Eu cheguei numa época em que tudo estava sendo fundado também, mas se tem alguma coisa que você está enxergando, que está faltando mesmo, e que só você está enxergando, se junta aos voluntários, se junta a nós, vem criar o mundo que você enxerga e a gente não, porque a conversa ética é para todos, não, ninguém tem a ética resolvida, você enxerga algum buraco dentro do que está sendo representado, vamos criar. A Eva e a Gilda e a Cândida criaram o Coaching Sim, você quer criar outro? Cria outro. Quer vir trabalhar dentro de uma subunidade? Vem no núcleo regional, vem na próxima diretoria da ICF. Estamos para isso, a ICF é nós, não é outra coisa fora de nós. Então, se tem uma resposta que eu tenho para dar para tudo que foi levantado, seja protagonista. É o que você fala para o seu cliente. Então, ser íntegro. Você diz que tem que ser protagonista da própria vida, seja protagonista da sua profissão. É isso. Que lindo, Silvina, era exatamente o que eu ia dizer. Quem é a ICF? Se não os 50 mil membros e os 500 membros no Brasil. Somos nós, né? Então, eu fiquei bem feliz, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a interação aqui no chat, foi muito legal. Algumas ideias, pessoas já mandando no privado, como é que eu posso compartilhar? Então, assim, não deixe esfriar essa conversa. Sai daqui já fazendo os contatos, já agindo. Vamos fazer grupo de estudo,
Vamos fazer um novo dossiê, Luciano, aí na revista, já fez um convite aberto aqui para o João coordenar. João, mais essa na tua mão aí. Então, assim, não vamos deixar esse assunto... Não vi. Teve um convite público, assim, convite aberto, foi uma mensagem aberta. Bom. Eu então, aceito se Silvina e Eva aceitarem fazer comigo. Muito bom. E, pessoal, dúvidas sobre ética? Nós temos canais de consulta, então escrevam para a gente. Eu sei que apareceram aqui no chat algumas dúvidas específicas. Não guarde a dúvida. Mande, consulte e a gente vai responder. A gente tem um comitê de ética super robusto aqui no Brasil, então usem e abusem no bom sentido, tá bom? Queria agradecer a presença de todos mais uma vez. Continuamos essa conversa nas comunidades de prática, nos grupos de estudo, no individual. E eu queria convidar vocês, a semana está acabando, mas ainda tem 2 eventos muito legais. Agora, dá tempo de sair, se inscrever, já entrar às 15h30, num evento internacional, que vai ser promovido pela IMR, em parceria com o Erickson College, sobre um case de coaching em contextos de conflito, de alto estresse. Então, no caso, vai ser para falar sobre esse momento lamentável que a gente está vivendo na Ucrânia e a guerra Rússia-Ucrânia. Então, vai ter uma pessoa fazendo um depoimento sobre isso, bastante interessante. E logo mais, às 17 horas, a gente vai ter um wrap-up, uma dinâmica colaborativa do que a gente está levando dessa semana. Vai ser muito legal, vai ter um facilitador que é super experiente, o Nomura, conheço muito ele, de outras rodas aí, e também o Marcos Batista, que faz parte do Conselho Deliberativo, e ele vai falar sobre a questão da regulamentação, nos atualizar, né, sobre a questão da regulamentação. Então, por favor, a Marcinha também vai colocar aí os links, se alguém não se inscreveu ainda para esses 2 últimos eventos da semana, então participem, que ainda não acabou, tá bom? Eva, João, Silvina, não vejo a hora de encontrá-los pessoalmente para dar um abraço e agradecer mais uma vez a todos. Marcinha, obrigada aí pelo apoio. Muito bom ver todos aqui. Vou abrir aqui que gostoso. Abraço. Estou até mais quentinha. O frio até passou, gente. Olha que delícia. Eu também. E só, assim, última coisinha, lembrar que nós temos 55 mil membros no mundo e o grande objetivo da ICF é chegar em 100 mil nos próximos anos. Então, tudo isso que a gente está falando vai ganhar uma outra complexidade também, que é importante a gente estar preparado para isso. Beijo para todo mundo. Legal, João. Saúde, obrigada aí pela abraço. atualização. Beijo para todos. Tchau, gente. Obrigada. Gente, muito obrigada. Tchau, obrigada. Um abraço a Obrigada, todos. tchau. Muito Valeu. obrigada. Abraço. Muito linda. Muito lindo, também acho. Eva, não esqueça.